Nos games, nos videogames, você tá começando, né? Você dublou Grand Chase e você dublou Concrete Genie. Sim. Um jogo que eu adoro, Concrete Genie. Não sei se vocês jogaram. Não joguei jogo Concrete que tem as ilustrações na parede, um jogo de aventura muito bonito, uma mensagem muito legal, né? E eu vi que você dublou, né, o Chuck? Então, você dublou... Ainda tá começando, mas já dublou grandes jogos. Sim. Né? Como é que... Conta um pouquinho também aí da sua trajetória até chegar onde você tá, os caminhos que você fez, se você sempre jogou videogame, seu contato com isso também. Sim, eu sempre gostei muito de videogame, porque eu digo que eu até aprendi inglês muito por causa de videogame. Acho que muita gente aprende inglês por causa de videogame, né? É, muito. Cara, tinha um jogo do Sonic que eu jogava, que inclusive foi um jogo que foi massacrado pela crítica na época do PS3. Sonic the Hedgehog, assim. The Hedgehog, sim. Eu adorava esse jogo quando eu era menor. Aí eu fui falar pro meu primo esses dias, e aí ele falou, mano, você sabe que esse jogo foi massacrado pela crítica, né? Eu fui ver todo mundo massacrando mesmo e eu adorava o jogo. E você tava curtindo. E eu curtia muito esse jogo, cara. Então eu sempre joguei muito e tinha esse primo meu, a gente jogou muito Mega Man. Então a gente, tipo, ele baixava o Mega Man lá e na hora de configurar os controles que vinha tudo estranho, era ele que configurava. Left, right, down, que eu não sabia nada do que é aquilo. Então, sempre joguei muito videogame por causa desse meu primo, que legal. é o Luan. Então, ele que me apresentou pra esse mundo e sempre curti bastante. Foi a sua influência, né? Sim. Eu gosto muito de jogos multiplayer, principalmente. Hoje em dia eu jogo League of Legends e tudo mais. Ainda falta dar um upgrade no PC pra conseguir, sei lá, jogar um Valorant direitinho e tal, uma coisa assim. Que eu nunca joguei. Tem um codizeiro aqui, ó. O Warzone vai ser agora. E já foi Destinizeiro, né? Inclusive, o Ricardo não só jogou Warzone também, como também tem a voz no Warzone, né? Eu tô lá. Quem já jogou o Warzone já ouviu eu falando lá. Fui atingido! Me dê cobertura! Achei um fuzil de precisão. Aí o Call of Duty eu joguei muito, cara. Lembram da Moab do Call of Duty? Cara, a primeira, cara, mano, eu jogava assim, ó, velho, com sangue nos olhos, assim, a primeira vez que eu consegui pegar uma Moab, nossa senhora, foi até pra minha mãe que não sabia o que era. Eu falei, peguei uma Moab. Ela, que bom, que isso? E eu tinha um canal no YouTube também, quem procurar aí vai achar, era The Pad Lip aqui, que era eu e meu irmão. E aí era assim a vozinha, pessoal. E aí, cara, eu não sabia falar inglês direito, né? Não tinha estudado direito. Aí eu juro, eu falava assim, eu que leio esse cara aqui, eu conjugava como se fosse português, tá ligado? Ele foi quilado. Cara, é muito engraçado de escutar hoje em dia, assim. E aí, sim, como você falou dos games, cara, até porque a localização de games é uma coisa que vem crescendo muito. A gente falou bastante disso lá no evento nos últimos anos. Dublagem é uma coisa que eu já faço faz tempo, assim, de sensei de games. Então, já fiz várias coisas, assim. Tipo, a gente viu que você tem um portfólio grande já, incríveis, né? de ter feito, assim, vários papéis muito legais. Mas nos games, cara, realmente, como a gente tava conversando antes, inclusive, o maior game que eu já dublei, o maior papel, com certeza, foi o Atreus, tanto em 2018 e agora em 2022. O Chuck é um personagem bem grande também, cara. Acho do que foi, Concrete Genie. Tipo, o segundo, assim, maior que eu já fiz. Que ele é meio malvado, mas depois acontecem umas coisas na Exatamente, ele muda. Não, vai ser bem legal o arco dele. Então, realmente, cara, de games, assim, e até que o Ricardo já dublou vários outros jogos, eu nunca tinha sentido isso do público e da galera, entendeu? Por exemplo, eu nunca tinha vindo num podcast, por exemplo, pra falar de um trabalho de game que eu tinha feito. Então, eu tô entrando mais nesse mundo agora, assim, entendendo como é que funciona, como é que é a repercussão dessas coisas. E eu gosto muito, cara. Porque como a gente também falou muito lá no evento ontem, quando a gente dubla, a gente não vê as imagens. Isso. E aí, claro que a gente tem que seguir a emoção que o cara passou, né? O ator passou e essas coisas todas. Mas existe uma liberdade maior, cara. Existe uma liberdade maior, assim. Por exemplo, tem um tipo de fala que você não precisa fazer igual. Então, às vezes, o ator fez uma pausa que eu não achei tão interessante, seja porque eu não achei tão interessante de interpretação, ou tão interessante pra uma versão brasileira, eu posso não fazer a pausa se eu quiser. Olha que legal. Tinham várias falas, inclusive, que eram muito rápidas, né? Ou muito grandes, ou muito pequenas, enfim. E aí eu podia, tipo, ou fazer pausa, ou não fazer pausa, né? Nossa, fiz isso várias vezes. E por isso eu adoro, cara. A gente tem não chega a ser um voz original, né? Óbvio que a gente chama, que aí não tem nem referência, né? Como é feito lá fora mesmo, assim, a nossa voz. E aí os animadores fazem em cima e tudo mais. Mas é uma liberdade que eu gosto muito, cara. Uma liberdade que eu gosto muito. E assim, geralmente quando você dubla game, a gente sempre usa o texto na tela. Quando você vai fazer dublagem, você usa o texto, né, geralmente papel, né? E aí você ouve, né? Sim. Você ouve a voz em inglês e tem que fazer isso em português, né? Sim.
É assim que vocês fizeram com God of War, imagino, né? Sim, É. a sua Vocês voz. ouviram a voz gringa, agora faz a sua versão, interpreta aí. Isso, é isso, exatamente, exatamente. E aí isso dá uma liberdade até no corpo, cara. E tipo assim, quando a gente vai dublar um game, até mostrar a foto aí depois, não sei se vai mostrar depois, Ah, tá. mas que ele tava falando do microfone, cara. Geralmente quando eu dublo um game desse porte, cara, e eu não sei porquê, eu sempre pergunto o preço que eu fico curioso. Aqui, ah lá, ó. Essa marca aqui em cima da cabeça do Ricardo é a marca do microfone que fica aqui apertando, né? Sim. E olha Sim. só, cara. E parece mesmo. que, cara, parece que quanto menor o microfone, mais caro. Eu perguntei, era um valor exorbitante sim. o microfonezinho que eles usavam lá. Mas isso é muito usado em musical. Os caras Sim, usam nos musicais. sim. assim. Musical, E aí, cara, tem mais liberdade, porque, tipo, já não tem a bancada, porque não vai ter folha, mas na tela, né? E aí não tem que, às vezes, claro, eles usam o microfone na frente pra backup, que eles chamam, caso de algum erro. claro. Mas, de certa forma, tem uma liberdade maior, porque é só pra backup. Então, cara, não tem a bancada, não precisa ficar super, assim, caraca, nesse microfone do eixo do backup, porque vai ser um microfone principal aqui da testa. Então, a gente consegue mexer muito mais, eu sinto mais liberdade. Então, games, assim, jogos, eu gosto muito de dublar, espero que venham muitos mais, né?